Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao Explica Professor. Hoje a gente vai fazer aqui mais uma aula de exercício. Hoje a gente vai fazer exercício sobre polimerização em materiais, né, polímeros. Acompanhe. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora, você que já acompanha o canal, para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Essas duas ações são de graça, né? Não custa nada para você e é uma forma aqui de você retribuir a esse conteúdo que eu estou produzindo. Isso também ajuda que esse conteúdo chegue para mais pessoas, né? Então, se você gosta do conteúdo, já deixa o like, se inscreva no canal aí, ativa o sininho e tudo mais. Vamos para a nossa aula de hoje? A gente vai fazer aqui alguns exercícios sobre polimerização, né? E vamos começar aqui com o seguinte exercício. Cite as principais diferenças entre as técnicas de polimerização por adição e condensação. Isso aqui a gente viu mais ou menos na aula teórica como que é cada um desses dois processos, como que se dá um processo de polimerização por condensação e um processo de polimerização por adição. E a diferença básica ali entre eles é bem tranquila. Quando eu estou ali falando da polimerização por adição, vamos lá, adição, né? Eu vou ter ali umas espécies de reagentes que elas vão ter ali a composição química parecida, né? A mesma composição química, como se tivesse o mesmo monômero A, né? Que vai reagir com o monômero A, e o meu polímero que vai ser produzido ali, ele vai ser um polímero de monômero A, que vai se repetir diversas vezes. Então, o meu polímero produzido, ele vai ter ali a mesma composição do meu monômero, né? A minha cadeia molecular ali, ela vai ser diversos monômeros iguais. Isso não é o que acontece quando eu estou falando aqui por condensação, né? Quando eu estou em condensação, por exemplo, eu vou ter aqui, por exemplo, um monômero A mais um monômero B, que vai formar aqui um polímero, né, que é um polímero C, né? Não necessariamente apenas uma união de A e B. Por quê? Porque normalmente aqui eu tenho eu acabo formando um subproduto, que normalmente costuma ser água ou algum outro subproduto. Eu vou botar aqui então D, vamos chamar aqui ND, XND, porque eu não sei quantos N são. Então, eu costumo formar também aqui um subproduto. Então, normalmente, não é uma simples soma de A em B. Então, a diferença aqui da condensação para a adição, basicamente, é ele. Eu tenho uma diferença ali nos dois, eu tenho uma diferença ali nos dois monômeros quando eu estou formando ali uma polimerização por condensação. E lembrando aqui que esse produto D aqui, normalmente, ele tem um baixo peso molecular ali, ele não costuma ser um polímero é um produto de alto peso molecular, não. Tá? Gente, obviamente tem mais diferença, mas aqui a gente está falando de diferenças básicas de uma forma bem introdutória. Quando a gente estiver falando um pouquinho mais sobre esse assunto em aulas futuras, a gente vai abordar isso um pouquinho de maneira mais profunda. Vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão ela diz o seguinte: calcule a quantidade de iniciador de peróxido de benzoíla. Vamos botar aqui esse peróxido aqui direitinho: C6H5CO, né? Isso aqui duas vezes, e aqui eu tenho um oxigênio ainda duas vezes, né? Só para facilitar a nossa vida, vamos já contar quantos que tem de cada um, porque normalmente esses exercícios a gente tem que saber o peso molecular. Então vamos lá: 12 carbonos mais 10 hidrogênios, mais 2 carbonos, mais 2 oxigênios, mais 2 oxigênios, né? Então, aqui no final das contas, eu tenho 14 carbonos, né? Tem aquele 2 ali, 14 carbonos, mais 10 hidrogênios, mais 4 oxigênios. Tá. Necessária para produzir 1 quilo de polietileno. O que eu quero produzir é 1 quilo de polietileno. Quem que é polietileno? É CCHHH. Ou também, né, aqui C2H4 é o polietileno. Vamos lá, polietileno. Eu quero produzir 1 quilo. Com peso molecular médio de 200 mil gramas por mol. Então, eu tenho aqui um peso molecular médio MN de 200 mil gramas por mol. Isso aqui, ou seja, eu quero que cada cadeia, em média, tenha ali 200 mil gramas por mol. Cada molécula de peróxido de benzoíla produz 2 radicais livres. Então, uma molécula dessa aqui produz 2 radicais livres. Vou botar aqui um R asterisco. Que são capazes de iniciar a cadeia de polietileno. Ou seja, ele é um iniciador ali da minha reação que vai produzir a cadeia de polietileno.
Suponha que 20% do iniciador seja efetivo, né? Eu tenho uma eficiência de 20% nele, e que toda terminação ocorra pelo mecanismo de combinação. O mecanismo de combinação é quando eu tenho duas cadeias e elas se encontram para finalizar ali a reação. Ele quer saber a quantidade aqui de iniciador em termos de peso. Vamos lá, gente. O primeiro passo aqui é a gente determinar qual que é o grau de polimerização do polietileno. Por quê? Porque a gente vai ter que descobrir ali, a partir do grau de polimerização, ou seja, quantas moléculas moléculas, ou seja, monômeros eu vou ter ali por cadeia, eu vou conseguir determinar ali a quantidade de monômeros que eu tenho em 1 quilo. Então, qual é o primeiro passo aqui? O primeiro passo aqui eu vou determinar a massa molar. Vamos lá, massa molar aqui do polietileno vai ser quem? Vai ser 2 vezes 12, né? 2 vezes 12,01, mais a massa aqui vai ser 2 vezes 12,1, mais 4 vezes 1,008. Isso aqui a gente vai achar aproximadamente, vamos arredondar, 24 gramas por mol. Vamos dar uma arredondada aqui. Então, o primeiro passo é determinar quem? O grau de polimerização. Quem que vai ser o grau de polimerização dP? Vai ser o meu valor Mn dividido pela minha massa do meu mero. O meu valor Mn é 200 mil. 200 mil. Dividido por quem? Pelo meu valor M, que é 28 gramas por mol. Quem vai ser meu grau de polimerização? Vai ser aqui 7.143. Então, eu tenho 7.143 cadeias de polietileno moléculas, perdão, de polietileno por cadeia. Beleza? Então, cada cadeia ali do meu polímero tem 7.143 moléculas de polietileno. Ele me disse aqui que eu quero produzir 1 quilo de polietileno. Então, qual que é a quantidade de monômeros ali necessários em termos ali de mol para formar 1 quilo de polietileno? Então, vamos lá. Se no meu número de Avogadro, ou seja, 6,022 vezes 10 a 23, né, monômero por mol, eu tenho aqui 28 gramas por mol, ou seja, né, 1 mol aqui, ele equivale aqui a 28 gramas por mol. Quantos monômeros aqui, né, que eu preciso ter, né, para obter aqui 1.000 gramas? Então, o meu valor x vai ser só multiplicar esse valor aqui por 1.000. Meu valor de x aqui, ele vai ser igual a 2,15 vezes 10 a 25 monômeros. O que é isso aqui? Isso aqui é a quantidade de monômeros que eu tenho que ter de etileno para eu produzir esse 1 quilo de polietileno. Beleza? Então, se eu tenho ali 2,15 vezes 10 a 25 monômeros, eu tenho um grau de polimerização de 7.143. Então, quantas cadeias que no final das contas eu vou ter? Se eu tenho aqui 2,15 vezes 10 a 25 monômeros, né? E eu tenho aqui um grau de polimerização de 7.143, ou seja, eu tenho 2,15 vezes 10 a 25 monômeros, e cada cadeia ela tem que ter 7.143 monômeros. Quando eu divido isso aqui, ou seja, eu vou ter aqui o meu número Y de cadeias. Quanto que vai ser esse número Y de cadeias? Eu vou ter aqui, basicamente, 3 vezes 10 a 21 cadeias. Então, gente, aqui eu vou ter 3 vezes 10 a 21 cadeias com esse grau de polimerização. Mas o enunciado aqui no início falou que eu preciso aqui, ó, cada molécula de peróxido de benzoíla produz 2 radicais livres que são capazes de iniciar uma cadeia de polietileno. Então, para eu iniciar uma cadeia de polietileno, eu preciso de uma cadeia de peróxido de benzoíla, se eu tivesse uma efetividade de 100%. Porém, como minha efetividade é de 20%, para uma cadeia aqui de polietileno, eu preciso de 5 moléculas de peróxido de benzoíla. Então, eu vou precisar aqui de 5 vezes o número de moléculas dessas cadeias. Então, eu vou precisar de 3 vezes 10 a 21 vezes 5, aqui que vai ser 1,5 vezes 10 a 22 moléculas de peróxido de benzoíla. Quem é o peróxido de benzoíla? De C6H5CO2O2. Então, gente, essas aqui são as quantidades de moléculas que eu preciso no total para eu conseguir ali formar esse 1 quilo de polietileno. Então, qual é a conta aqui que agora a gente tem que fazer? A gente tem que determinar a quantidade de grama por mol ali do peróxido de benzoíla para determinar qual vai ser a quantidade do peso. A gente viu aqui que a gente tinha 14C, 10H e 4O. Qual que vai ser a massa aqui, então? Vai ser 14 vezes 12, mais 10 vezes 1,
mais 4 vezes 16. Isso aqui eu vou achar um valor de 242 gramas por mol. 1 mol de peróxido de benzoíla. Se eu tenho 1,5 vezes 10 a 22, ou seja, 6,022 vezes 10 a 23, ele é 1 mol, ou seja, 242 gramas, né? Porque eu tenho 242 gramas por mols. Então, eu vou ter aqui x gramas em 1,5 vezes 10 a 22. Quando eu faço aqui a multiplicação cruzada, eu vou achar que o meu valor de x vai dar quanto? 1,5 vezes 10 a 22 vezes 242 dividido por 6,022 vezes 10 a 23. O meu valor de x aqui, no final das contas, ele vai ser um valor igual a 6 gramas. Então, a pergunta aqui foi: calcule a quantidade de iniciador de peróxido de benzoíla. A quantidade de iniciador são 6 gramas para produzir aqui 1 quilo de polietileno com esse peso molecular médio de 200 mil gramas por mol. Bom, minha gente, então a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, será um prazer tirar para vocês. Lembre de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, né, e dê uma olhada no nosso programa de membros. Você pode ter acesso a conteúdo exclusivo, né, resolução de exercícios, questões de concurso, aulas teóricas e muito mais, e por bem baratinho. Além disso, você se torna um apoiador do canal e você me incentiva aqui a continuar a produzir cada vez mais conteúdo para vocês. Dê uma olhadinha aí, beleza? Vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.